Graça e paz, igreja. Boa noite. Quinta-feira fria, prontinho para ficar em casa, né? Mas glória a Deus, o Senhor nos sustentou mais um dia nós vencemos, mais um dia com a oportunidade de cultuar o Senhor, de amar nossa família, de trabalhar. Glória a Deus. A palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, eu confesso que eu acredito que o Senhor tenha falado fortemente comigo. Eu estava pensando durante a campanha, acho que talvez na quarta ou quinta-feira, não me recordo exatamente o dia, e eu estava pensando sobre uma palavra, pensando sobre conhecimento de Cristo. E eu fico matutando por muito tempo, às vezes, o mesmo trecho da Bíblia. Eu fico, às vezes, muito impregnado no mesmo texto. E eu orei a Deus, eu lembro que eu estava na cozinha de casa, e eu compartilhei com o Senhor, falei: Deus, se o Senhor está falando comigo, se o Senhor acredita que essa palavra tem que ser pregada, eu peço que o Senhor me dê uma oportunidade. E não falei com ninguém, simplesmente num dia o pastor Isaac, Joãozinho, você pode dar a palavra na quinta-feira? Eu falei, não é possível. Eu falei, não é possível. E minha esposa sabe, eu tenho uma dificuldade muito grande em assimilar aquilo que Deus fala comigo. Eu confio muito mais num testemunho seu do que algo quando Deus fala comigo. Eu tenho uma dificuldade muito grande com isso. Só que eu acho que Deus foi tão claro que não tem como dizer que não foi Jesus que deu essa palavra comigo. Então, que o nome do Senhor seja glorificado nessa noite, através dessa palavra, e que isso é tudo que importa, que o nome de Jesus seja engrandecido. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia no livro de João, no capítulo 17, nós vamos ler o verso 3, e eu peço que os irmãos não fechem as Bíblias, que eu não sei pregar sem passar por muitos versículos, né? Então nós vamos ler aqui alguns capítulos, vamos para outros livros. João 17, 3. Pastor Isaac, eu sei que o senhor gosta de dar tema para a pregação, e se eu fosse dar um tema, o tema dessa pregação seria uma pergunta, e essa pergunta seria: o quanto você deseja Jesus? O quanto você quer de Jesus para a sua vida? Antes de irmos para o texto e dando contexto do que estava acontecendo aqui, os discípulos estavam encantados com a pessoa de Jesus. Jesus estava se revelando para os seus discípulos mais uma vez. O capítulo 16 mostra o quão famintos os discípulos estavam em saber o que iria acontecer com Jesus. O capítulo 16 mostra quanto os discípulos estavam curiosos em saber da pessoa e do plano de Jesus. Jesus, ele estava se revelando mais uma vez. E depois que ele começa a se revelar para os seus discípulos, Jesus, ele vai se afastar para orar. Só que o foco estava ali nos discípulos. Os discípulos, eles estavam sedentos por conhecer a Cristo, por conhecer a natureza do Senhor. Os discípulos estavam muito preocupados, os discípulos estavam com fome de entender o que Jesus iria fazer, quem Jesus era. Havia um foco muito grande dos discípulos em saber: Jesus, quem o Senhor é. Nós queremos mais de Ti, nós queremos saber mais de Ti. Quanto você tem interesse em saber de Jesus? O quanto você tem interesse em buscar os pés de Jesus e não as mãos do Senhor? Porque muitas vezes nós estamos caminhando por águas rasas no entendimento de quem é Cristo. Muitas vezes nós nos acostumamos em cultuar a um Deus que nós não o conhecemos. Eu sei, Deus, ele é infinito no seu conhecimento, ele é infinito, não tem como nós chegarmos ao nível pleno de conhecimento, mas o nosso papel como noiva do Senhor é se aprofundar no conhecimento do nosso Senhor. Jesus, ele voltará para buscar uma noiva que ela o conhece.
Jesus, ele vai voltar para buscar um povo que sabe aquilo que ele faz, que conhece os atributos dele. Eu não estou falando que todos nós temos que ser um teólogo, eu não estou falando que todos nós temos que ter um diploma, mas eu estou falando de intimidade com o Senhor, preocupação em conhecer a Cristo. O quanto você tem interesse em Jesus? Será que nós estamos sendo levados por uma superficialidade do conhecimento de Jesus? Eu peço que os irmãos vão até o livro de Ezequiel, do capítulo 47. Esse é um texto que a igreja conhece, acho que bem, pelo menos acho que todos aqui já ouviram falar. À medida que o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais mil e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta para a margem do rio. Se hoje nós fôssemos medir o quanto nós conhecemos a Cristo, o quanto nós conhecemos a natureza do Senhor, onde nós estaríamos nesse rio? Será que nós estaríamos molhando apenas o tornozelo? Ou será que nós já estamos sendo levados e tomando todo o nosso controle da nossa vida de tanto que nós conhecemos a Jesus? Em qual nível nós estamos em conhecer o nosso Salvador? Em qual nível nós podemos ter a convicção de quem é Cristo e poder pregar o Evangelho da salvação? Conhecer a Cristo é fundamental para a igreja do Senhor. Conhecer a Cristo é essencial para nós termos um relacionamento com o Senhor. E voltando para o nosso texto base, que é lá em João 17:3, Jesus, no seu momento de oração, ele ora ao Pai e uma das frases que ele solta é: esta é a vida eterna, que te conheçam. Que te conheçam. Como nós poderemos crer, como nós poderemos aceitar, como nós podemos desejar a vida eterna, se a vida eterna com Cristo depende do nosso conhecimento do Senhor? O próprio Jesus, em oração ao Deus Pai, ele fala: Senhor, a vida eterna é essa, que te conheçam, que te conheçam, que te conheçam. Porque quando nós conhecemos ao Senhor, nós somos libertos dos nossos pecados, nós somos libertos dos nossos medos. O próprio Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não há maior verdade do que o próprio Cristo. E para que possamos entender sobre essa verdade, para que possamos entender o quanto nós devemos conhecer a Cristo, eu queria mostrar mais uma passagem da Bíblia para vocês, no próprio Evangelho de João mesmo. Nós vamos voltar alguns capítulos e demonstrar a diferença de um povo que queria os pés do Senhor e um povo que queria somente as mãos do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Um povo que se preocupava com o relacionamento com Cristo e um outro povo que se preocupava somente por aquilo que Cristo poderia fazer por eles. Eu gostaria que os irmãos fossem até João 6. Nós vamos aqui passar, também é um texto muito conhecido. Eu não vou ler versículo a versículo, mas todo o contexto da pregação, para nós dividirmos e trazer a igreja para um conhecimento daquilo que eu quero compartilhar hoje, está baseado nesse texto de João 6.
Aqui é um texto onde Jesus, ele multiplica os pães e os peixes. Jesus, ele estava pregando o seu evangelho aqui no começo do seu ministério, e provavelmente aqui seja uma das passagens mais famosas do evangelho do Senhor no seu momento na terra. Provavelmente aqui é o ápice de onde até as pessoas que não conhecem a Cristo conhecem esse milagre. Só que tem um detalhe muito importante que Jesus, ele demonstra aqui pra gente. Muitas vezes esse texto passa batido. Jesus, ele ensinando a multidão, ele mostrando aquilo que a multidão deveria fazer, ele demonstrando como que as pessoas deveriam se portar, e os seus discípulos os acompanhavam, quando chega o momento de mandar a multidão embora. Só que o problema é que a multidão já estava muito longe de suas casas. O problema é que a multidão já tinha ido para muito longe de onde eles moravam. E mandar a multidão de volta para casa sem se alimentar era praticamente matar aquele povo. E Jesus, ele não veio para matar, mas ele veio para trazer vida para as pessoas. Então os seus discípulos começam a ficar preocupados, porque o dia estava acabando e não tinha nada para comer. O dia estava acabando, Jesus já tinha dado a porção para aquela multidão, e aquela multidão precisava ir embora. Só que mandar aquela multidão ir embora e não alimentar aquela multidão, Jesus não daria um bom testemunho. E Jesus, sendo nosso Deus Todo-Poderoso, ele preocupado, ele pergunta para os seus discípulos o que nós temos para dar para ele. Essa passagem todos nós conhecemos. Jesus, ele vem, ele multiplica os pães e os peixes, e a multidão fica maravilhada com aquele acontecimento. A multidão fica espantada como aquilo foi possível. Todos começam a ficar, não sabem explicar como aquilo era possível. 5 pães e 2 peixes alimentaram uma multidão daquele tamanho. E naquele momento aquela multidão cria-se um alvoroço, porque queria já declarar Jesus como rei. E Jesus ainda, ele estava começando o seu ministério, então ele tinha muitas coisas para fazer. Quando Jesus, ele dá um jeito, ele se despede da multidão, fala para os seus discípulos: vai, avança pelo mar. E no meio dessa passagem pelo mar, novamente a igreja já conhece essa parte. Jesus, ele vem, ele anda sobre as águas, ele vem para o barco, e os seus discípulos mais uma vez ficam espantados com a natureza do Senhor. Quem é esse? Os seus discípulos exclamam, que até o vento e o mar obedecem. Jesus, ele anda sobre as águas, ele vem até o barco. Isso já era de noite. Quando Jesus chega com os seus discípulos do outro lado, quem que o procura novamente? A multidão. Só que aqui está o ponto-chave. A multidão não foi procurar Jesus por aquilo que Jesus estava fazendo. A multidão não foi procurar Jesus por aquilo que Jesus era. A multidão não foi procurar Jesus por aquilo que Jesus estava manifestando. A multidão procurou Jesus, Everton, simplesmente porque os seus desejos foram satisfeitos. A multidão procurou Jesus porque aquilo que eles queriam para a sua carne, para se saciar, foi realizado através de Jesus. A multidão não era a noiva verdadeira de Cristo. A multidão não queria um compromisso com Jesus. Uma noiva que não se interessa em conhecer o seu noivo não é uma noiva, é uma interesseira. A noiva que quer se casar com o seu Senhor por amor próprio, ela deseja conhecer a Cristo. Ela deseja ter intimidade com Cristo. E quando a multidão encontra Jesus do outro lado do rio, a multidão ainda se faz de um personagem, pastor Isaac. Pergunta para Jesus onde o Senhor estava, se fazendo, se passando por um personagem. Só que Jesus, ele conhece o nosso coração. Jesus, ele conhece aquilo que nós desejamos. Não tem como nós escondermos de Deus aquilo que nós escondemos das pessoas. Com Deus não tem disfarce que possa enganá-lo. Com Deus não há um personagem que possamos montar para que possamos enganá-lo.
Quando a multidão se aproxima de Jesus e pergunta: mestre, onde o Senhor estava? Jesus, ele começa a separar quem era a igreja de quem era a multidão interesseira. Jesus, no momento que a multidão pergunta onde o Senhor estava, Jesus, ele olha e aponta o dedo para aquelas pessoas. E ele diz: vocês não estão procurando a mim por quem eu sou. Vocês não estão procurando a mim porque eu sou um rei. Vocês não estão procurando a mim por eu ser o Deus de vocês. Vocês estão me procurando porque os seus desejos foram satisfeitos. Vocês estão me procurando porque vocês estavam com fome e eu te dei o que comer. Vocês estão me procurando porque você estava num propósito, quer que eu realize o teu propósito. Jesus, ele conhece o nosso coração. Jesus, ele conhece as intenções a qual nós buscamos ele. Ele entende aquilo que temos dentro do nosso coração. Não tem como disfarçar diante do rei que sabe de todas as coisas. Enquanto a multidão procurava para satisfazer os seus desejos, a multidão dizia em seu íntimo. Ela não disse verbalizando, mas é possível de entender. A multidão falava: Jesus, onde o Senhor estava? Os seus lábios proclamavam isso, mas o seu coração dizia: mestre, eu quero outro milagre. Mestre, eu estou com fome de novo. Mestre, eu preciso de um emprego melhor outra vez. Mestre, eu preciso de uma promoção outra vez. Mestre, eu preciso mais uma vez do seu milagre. Mestre, eu não necessariamente quero um relacionamento com o Senhor, mas eu quero aquilo que você pode me dar. E o problema nunca foi desejar o milagre de Cristo. Porque se nós formos voltar, Everton, Jesus mesmo, ele disse para os seus discípulos: quem tem fome precisa comer. Se vocês estão precisando de algo, eu sei que vocês precisam, só que mais do que algo material, mais do que uma fome saciada, vocês precisam de mim. Eu sou o pão da vida que desce do céu, Jesus diz. Eu sou o Deus que vocês precisam. Os seus desejos, vocês podem se satisfazer em mim. Não há nada fora de mim que vocês possam buscar, nada. Eu sou aquilo que vocês precisam. Só que aí Jesus, ele começa a dar um discurso que fere o coração daquelas pessoas. Jesus, ele começa a dar um discurso que as pessoas começam a ficar ofendidas. Me ajuda a pregar, fala para o seu irmão: o evangelho do Senhor é uma ofensa para a nossa conduta. Jesus, ele nos ofende com o seu evangelho. Jesus, ele demonstra o quanto somos inferiores. E de fato somos. Somos alvo da misericórdia e graça do Senhor. Onde está o nosso coração, igreja? O problema nunca foi a bênção. O problema nunca foi querer comer. O problema nunca foi pedir um emprego melhor. O problema nunca foi pedir um milagre. O problema nunca foi pedir a cura. O problema é que nós colocamos as mãos do Senhor acima de qualquer coisa. O problema foi que a multidão desejou mais aquilo que Jesus fazia do que quem Jesus era. Jesus, ele é tudo que podemos desejar. Não há nada fora de Cristo. Não há milagre, não há cura, não há nada material que possa substituir Jesus nas nossas vidas. Jesus é tudo que podemos desejar. O problema foi colocar Jesus como um servo dos desejos pessoais. E Jesus, ele é o nosso Senhor. Jesus, ele virá para buscar uma noiva que o conhece. Ele virá para buscar uma noiva que o deseja. Ele virá para buscar por uma noiva que quer se relacionar e conhecer mais dele. E quando ele corrige a multidão,
quando ele aponta o dedo para a multidão começa a ir embora. As pessoas começam a dizer que como nós vamos aguentar algo tão pesado? Como nós vamos aguentar um discurso tão pesado como esse? Quem nós vamos ser, igreja? Vamos ser uma multidão ou vamos querer ser os discípulos que desejam a Cristo? Quando eu comecei a pregação, eu disse que no capítulo anterior, antes de Jesus começar a orar, os discípulos estavam preocupados em saber quem Deus era, em saber aquilo que Deus iria fazer, em saber aquilo que Deus iria manifestar, em saber aquilo que Deus era no seu íntimo. E há uma diferença muito grande em vir à igreja e ser um discípulo do Senhor. Há uma diferença muito grande em cultuar ao Senhor no domingo e conhecer a Cristo. Há uma diferença muito grande em falar do Evangelho e conhecer o Evangelho. Há uma diferença muito grande em nós servirmos na casa do Senhor e conhecermos o Senhor. Fazer pelo Senhor não é o suficiente. É necessário que o conheçamos. Porque o próprio Cristo diz: essa é a vida eterna, que te conheçam. Conhecer a Cristo é parte fundamental do Evangelho, é parte fundamental da nossa salvação. Nós queremos passar uma eternidade com Deus sem conhecer o Deus. Como nós podemos desejar o céu sem conhecer o dono do céu? Como nós queremos passar toda a nossa vida sem conhecer o Senhor que estará conosco? Porque o céu só faz sentido, Everton, se o Senhor estiver lá. Não importa onde vai ser o lugar, o que importa é que o nosso Senhor esteja lá. E como nós vamos estar com o nosso Senhor que não o conhecemos? Como vamos querer passar a vida com o Senhor se nós não temos um relacionamento com Ele aqui na terra? Como nós queremos adorar o Senhor por toda a eternidade, cantar santo, santo, santo com os anjos, sem sequer se relacionar ou conhecer a natureza do Senhor aqui na terra? Não faz sentido. Por isso que o próprio Jesus ora: Senhor, essa é a vida eterna, que te conheçam, que te conheçam. E quando a multidão começa a ir embora, quando aquela multidão se sente ofendida e já não quer mais o milagre, porque o milagre falou não, porque Jesus falou não, agora não é sempre que eu vou te dar algo, não é sempre que eu vou ter algo para te oferecer, porque eu quero me relacionar com uma noiva que me deseja, eu quero relacionar com uma noiva que quer a minha presença, não que somente quer aquilo que eu posso fazer por ela. A multidão abandona e quem fica são os seus discípulos. Aqueles que queriam ter uma vida com Deus ficam. Todo o povo que estava interessado no milagre do Senhor, aquele povo que estava interessado em saber aquilo que Jesus iria fazer novamente, aquele povo começa a ir embora. E os discípulos que o acompanhavam estavam vendo a multidão ir embora. Jesus, depois desse duro discurso que ele dá, e as pessoas se sentem ofendidas, ele se vira para os discípulos e perguntam: vocês também não vão? Jesus, ele pergunta para nós: nós também não vamos te deixar? Jesus, ele pergunta para a gente também, provocando aqueles seus discípulos, querendo entender o coração daqueles seus discípulos. Só que Pedro queria mais o Senhor. Enquanto Jesus perguntavam: vocês também não vão me abandonar? Vocês também não vão me procurar somente quando vocês quiserem um milagre? Pedro, ele se vira: não, só o Senhor tem palavras de vida eterna. O próprio Pedro, antes mesmo de Jesus orar, ele tinha entendido: para quem iremos, Senhor, se tu tens palavras de vida eterna? E Jesus, ele confirma isso depois: Senhor, a vida eterna é essa, que te conheça, que te conheça, que te conheçam.
Onde está o seu coração, igreja? Onde está o nosso coração, igreja? E avançando no conhecimento, avançando nessa pregação, peço que os irmãos avancem lá para o capítulo 16, a partir do verso 17. Essa passagem aqui, no 16, 17, é um pouco antes de Jesus ele se retirar para orar, do texto base que eu apresentei de João 17, 3. Um pouco antes de Jesus se retirar para orar, os discípulos queriam entender o que Jesus estava falando. E eles começaram a conversar entre si. E no versículo 17 diz o seguinte: alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo. E por que vou para o Pai? Então perguntavam: o que quer dizer com um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Igreja, você percebe a diferença entre a multidão e quem é discípulo? A multidão se preocupava com aquilo que Jesus poderia fazer. Os discípulos se preocupavam com aquilo que Jesus queria dizer. Porque quando você entende, quando você se relaciona, você quer entender aquilo que a pessoa está falando para você. A multidão se preocupava com o fazer, os discípulos se preocupavam com relacionar. E Jesus, ele percebe que os discípulos queriam interrogá-lo. Igreja, deixa eu falar uma coisa: quando nós desejamos a Cristo, quando nós desejamos conhecê-lo, Ele percebe e Ele se revela para nós. Quando nós o buscamos, Ele percebe e Ele se revela para nós. Foi assim, os discípulos estavam ali conversando entre si, mas Jesus percebeu: esse povo quer saber mais de mim. Esses aqui, eles querem entender mais de quem eu sou. E quando Jesus percebe isso, pastor Isaac, Jesus, ele vai até eles. Versículo 19: Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso. Portanto lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei: mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo? Em verdade lhes digo que vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela se esquece do sofrimento por causa da alegria de ter gerado um filho no mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Tudo isso porque eles não estavam preocupados com aquilo que Jesus poderia fazer por eles, mas por quem Jesus era. Eles estavam muito mais preocupados com o íntimo do Senhor do que com aquilo que Jesus poderia dar a eles. E quando nós desejamos conhecê-lo, Ele traz coisas para nós que nós nem estávamos preocupados. Os discípulos só queriam entender o que Jesus queria dizer. Jesus, ele diz: vocês terão alegria. E no versículo 23 ele diz o seguinte: naquele dia, que dia? No dia que vocês terão essa alegria, vocês não me perguntarão mais nada. Em verdade lhes digo que o meu Pai dará a vocês o que pedirem em meu nome. Aleluia. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Onde está o nosso coração, igreja? Jesus disse que aonde está o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Não há tesouro maior do que o próprio Cristo. Não há tesouro maior do que a presença do nosso Senhor nas nossas vidas. Os discípulos estavam priorizando Jesus. Os discípulos estavam priorizando a natureza do nosso Senhor.
Os discípulos estavam priorizando o relacionamento com o nosso Senhor. E no verso 25, Jesus disse: embora eu tenha falado por meio de figuras, mas vem a hora em que deixarei de usar esse tipo de linguagem e falarei abertamente a respeito do meu Pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, uma vez que vocês amaram e creram que eu vim de Deus. Igreja, isso aqui não é para todo mundo. Jesus, ele não está diante de uma multidão, presbítero Sebastião. Jesus, ele está no íntimo com os seus discípulos. Jesus está no íntimo com aqueles que decidiram se relacionar. Não é para todo mundo essa promessa. Essa promessa depende e é exclusivamente para um povo que ama a Cristo. Jesus, ele está somente com os 12 nesse momento. Jesus, ele não está pregando novamente para uma multidão. Ele está falando no íntimo. Vocês pedirão ao Pai. O Pai os ama, porque vocês creram em mim, porque vocês desejaram a minha pessoa, porque vocês priorizaram relacionamento comigo. Por isso o Pai os ama. Esse discurso era exclusivo para quem é discípulo, para quem desejou os pés, para quem desejou uma intimidade com o Senhor. Não foi aberto para a multidão. E Jesus, ele diz: chegará o momento em que eu não mais usarei parábolas ou figuras. Eu falarei abertamente para vocês, porque vocês creram em mim, porque vocês se relacionaram comigo. Versículo 28. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente, não por figuras. Igreja, os discípulos tomaram o conhecimento de Jesus aqui. Jesus, ele se abriu para uma noiva que queria conhecê-lo. Jesus, ele se abriu para um povo que queria entendê-lo e não se preocupar somente por aquilo que ele fazia. Novamente, eu não estou falando que é errado pedir, eu não estou falando que é errado querer o milagre do Senhor, não estou, porque o Senhor é a nossa cura, o Senhor é aquele que zela por nós. Mas onde está o nosso coração quando nós estamos falando do Evangelho? Está no fazer ou no relacionar? Continuando, versículo 31. Jesus respondeu: agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho. Eu, porém, não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Eu disse isso. O que ele disse? Ele fez aquela promessa de se abrir com nós, de falar abertamente. Tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem, porque eu venci o mundo. Igreja, Jesus, ele se revela aqui, e por isso os seus discípulos estavam tão espantados com a natureza do Senhor, tão curiosos com a natureza do Senhor. E com isso a gente chega naquele texto base que nós começamos lá em João 17. Jesus, depois dele se revelar aos seus discípulos, já nos últimos acontecimentos antes da sua crucificação, ele vai orar a Deus. Ele se retira e vai falar com o próprio Pai. João 17:1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre todas as pessoas, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, nosso Senhor. Conhecer a Cristo, se relacionar com o Senhor, tem que ser a nossa prioridade número 1. Porque quando nós buscamos o Senhor, Ele se revela para nós. Jesus, Ele diz:
a Bíblia diz em Jeremias 33:3: buscar-me-eis com todo o vosso coração, e eu revelarei a vocês coisas grandes e ocultas que não sabes. E essas coisas grandes e ocultas, igreja, com certeza é a maior promessa que a noiva do Senhor tem, que é a vida eterna. Tudo que temos, tudo que vamos fazer, nós temos que olhar e pensar: Senhor, eu quero passar a minha eternidade contigo. Jesus, ele busca uma noiva que esteja apaixonada por Ele. Ele voltará para buscar uma igreja que esteja apaixonada por Ele. E uma noiva que está apaixonada pelo seu noivo, ela se relaciona com Ele, ela deseja conhecê-lo cada vez mais, porque ela está apaixonada. Jesus voltará para buscar uma igreja que o deseja, que o adora, que o clama e que está mais preocupada no relacionar do que com aquilo que Ele faz. Se coloque de pé, igreja. Pastor Isaac, o apóstolo Pedro, nas suas cartas, ele diz que nós temos que apressar a vinda do nosso Senhor. E só uma noiva deseja tanto se casar com o noivo. E essa noiva que deseja esse noivo está aqui. É a igreja do Senhor. Jesus, ele voltará para buscar a sua noiva e se casar eternamente com ela. Igreja, apaixone-se pela volta do Senhor. Clame por esse dia. Se relacione com o nosso Senhor. E para encerrar, Jesus aqui no capítulo 17, ele está orando. E ele orando pelos seus discípulos. Eu peço que a igreja depois, na sua casa, vocês peguem para ler esse capítulo, essa oração que Jesus faz, essa oração tão poderosa que Jesus faz para a igreja. Ele orando para os seus discípulos, ele tem um momento que ele diz o seguinte: Pai, eu não peço somente por estes, mas eu peço também por aqueles que crerão em mim. Jesus, há quase 2000 anos atrás, já estava orando por você, que iria crer no nome dele. Jesus, ele já estava intercedendo pela sua vida. E no capítulo 17, no verso 13, ele diz o seguinte, orando a Deus ainda: agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto estou no mundo, para que eles tenham plenitude da minha alegria. Essa palavra plenitude aqui, no grego, ela se chama plero, que é completar até a borda. Jesus, ele falou assim: Pai, eu oro por aqueles, para que eles tenham a sua alegria completa em mim. A nossa alegria se completará somente em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Jesus, ele quer que tenhamos uma alegria nele. Ele quer que tenhamos prazer na presença dele. Então o que fazer? Buscá-lo, orar a ele, clamar por ele e querer conhecer mais do nosso Senhor. Então, adore a Ele, igreja. Busque conhecer a Cristo. Deseje conhecer a presença do Senhor. Queira conhecer o seu Salvador. Porque quando nós o conhecemos, é que a vida eterna se manifesta em nós. Quando nós o desejamos, Ele se manifesta. E Jesus, Ele se manifesta para nos dar vida e vida com abundância. Então clame pelo nome dEle. Clame pelo nome dEle. Busque ao Senhor em tempo, em fora de tempo. Busque ao Senhor em nome de Jesus. Cante a Ele, igreja. Cante a Ele. De graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer
palavras de amor a Ele. Diga o quanto você o ama. Oh Deus, te adoramos, Jesus. Te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor. Amamos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos confronta, que nos orienta e que nos dá destino, Deus. Oh Deus, obrigado, Jesus.